Fala, imbativelmente lucrativo, tudo na paz? Eu estou aqui exatamente para te lembrar que o objetivo deste Instagram simplesmente é fazer, deste perfil, né? Fazer com que você consiga descomplicar a sua empresa de todas as formas. E eu costumo dizer o seguinte, né? Preciso um gênio para fazer algo simples, mas um tolo consegue complicar qualquer item que você tenha para poder realizar na sua empresa. Então, hoje nós estamos aqui convidando uma pessoa incrível, a qual eu fiz uma conexão com ela recente no evento em São Paulo, e eu percebi que isso é um dos temas onde os donos de loja mais gostam de fugir. É isso mesmo. O Anderson Maice vai estar juntamente conosco aqui, cara que é mentor de contadores aí, e tem feito com que diversas pessoas tenham descomplicado as suas empresas. E é claro, né? Ele é um cara fera demais, pelo que eu conversei com ele, pela palestra que eu vi ele fazer, pelo acompanhamento que ele tem dado a contadores, inclusive. Então, assim, às vezes a gente pode ter aquela ideia ou aquele pensamento de que quando alguém está ensinando é porque as pessoas simplesmente estudou. Mas não. Quando você tem chão e quando você consegue de verdade ter um resultado e performar acima do mercado, o ideal é que você venha transbordar para os demais. Sabe por quê? O impacto que você vai gerar na vida dos outros pode ser infinito. Porque quando você retém e quando você guarda o seu conhecimento, ninguém mais pode desfrutar daquilo que você está desfrutando. Assim como o Hipólito aqui tem feito, né? É um cara com excelente treinamento, né? Vamos dar um bom dia para a galera que já está conosco aqui. Breno Pereira, André Hipólito, Ana Lu, olha só, André Cienza, Monique Gonzalez, bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, ó, o Fera apareceu aqui pra gente e está conosco. Bom dia, Anderson. Fala, Luiz. Bom dia, meu amigo. Tudo bem contigo? Graças ao bom Deus. Agora a pergunta que não quer calar. Você já malhou hoje? Rapaz, você acredita que não? Mas eu vou. Daqui a pouquinho eu vou. Hoje eu vim aqui mais cedo para preparar aqui o conteúdo para a gente fazer essa live, passar um material aí, um conteúdo, informações bem bacanas para sua audiência, para o seu público. E a academia não pode falhar. Daqui a pouquinho eu vou para lá. Legal, agradeço demais. E assim, só para todo mundo entender aqui, né? O Anderson, cara, eu mexi, brinquei com ele sobre isso. Eu mexi com ele, brinquei com isso porque tanto ele quanto eu, a gente tem uma vida aí saudável no esporte, aí na academia, né, Anderson? Eu queria que você explicasse para a galera o que isso gera para você, quanto empresário, quanto empreendedor, e por que você insiste em fazer isso todos os dias aí? É o que? É hobby? Explica pra gente. Cara, a gente entende, né, numa altura da vida aí, que se a gente não cuida da mente, do corpo, da saúde, o empreendedorismo também não funciona, sabe? Para a gente ter uma vida saudável, tanto financeira quanto relacionamento, é muito importante a gente ter esse tempo para cuidar do corpo, para cuidar da saúde, um tempo para a mente ficar tranquila, né? Então, se você não conectar todas as partes da sua vida, uma delas pode se fragilizar. Então, você tem que reforçar toda a base para que, de fato, os resultados aconteçam aí. Então, treinar para mim é primordial, cara. Não falho de jeito nenhum. Legal, e aí que eu quero pegar o gancho é exatamente isso. Olha que interessante. O que o Anderson falou? Ele treina e treina sempre porque ele quer ficar forte. Então, o pilar, quando ele vai para a academia, é exatamente o exercício para a saúde dele. Agora, a pergunta que eu faço para você que está aqui conosco aqui, que é empreendedor. Primeira coisa, dos pilares da sua loja que tem vendas, tem finanças, tem marketing, tem o branding, qual o momento que você tem exercitado o seu pilar de tributação e de contabilidade? O que será que está acontecendo na sua empresa nesse ponto onde você seria como se fosse um corpo e você tivesse lá com o peito grande, com as costas fortes, com a perna grande e sem bíceps, sem braço nenhum. Você acha que funciona um corpo assim, Anderson? Como é que é isso? Fica meio esquisito, né? A gente, Luiz, pelo menos eu, né? Não sei você. Gosta muito de treinar a perna, né? Só que a gente aprende que precisa, cara, tem que fortalecer tudo, né? Igual mesmo, usando o gancho aqui dos empresários. Muitos querem vender, querem trazer mais clientes, mas não se preocupam com partes super importantes, tão importantes quanto a parte tributária, a parte da proteção do negócio.
é identificar todos os pontos fortes e fracos da empresa e criar um equilíbrio em cima disso é que vai fazer com que uma empresa de fato tenha crescimento, tenha um sucesso. Assim como no nosso corpo, na nossa empresa, a gente precisa ter atenção para tudo. E vai ser muito legal esse bate-papo que a gente vai trazer aqui hoje, porque lá na palestra onde nós estávamos, né, nós tínhamos lá mais de 1.000 pessoas ali participando, e o assunto que nós trouxemos, que nós falamos, novidade para quase todo mundo. A maioria ali não entendiam em suas empresas o impacto que essa questão tributária tem em seus resultados. E foi muito legal porque depois daquele evento, um monte de gente mudou essa mentalidade, passou a dar uma atenção e entendeu que é possível lucrar muito mais, inclusive, quando se tem um planejamento estratégico para as questões tributárias e entram também questões gerenciais e financeiras nesse aspecto, né? Legal, legal. E aí o que eu quero, primeira coisa, todo mundo que está aqui, se você acabou de entrar, se fez sentido para você, se você tem aquele seu amigo que ele está faturando mais de 5 milhões e ainda está no Simples, né? Se você tem aquele seu parceiro que todos os carros que ele compra, ele põe no nome do sogro, ou então no nome da sogra, ou do filho mais novo, e acha que nada vai acontecer, você envia aqui, tem um aviãozinho no canto inferior direito, dispara para o máximo de pessoas para poder trazer para cá, porque, assim, aqui o que nós vamos trazer realmente são respostas, tá? E para quê? Para as suas perguntas. Então, para a gente orientar e deixar organizada essa live aqui, canto inferior direito vai ter um balão com uma pergunta. Então, toda vez que você quiser perguntar algo, você digita ali para a gente manter a live organizada e a gente atender uma pessoa por vez. Bora lá então, Anderson? Bora. Vamos começar com essa pergunta aí que eu acho que, assim, eu acho que é meio que geral, né? Eu acredito que muitas pessoas não se preocupem, talvez, com ter um carro ou não em nome de pessoa física. E eu quero te ouvir quanto a essa evolução tecnológica aí, se realmente hoje o que você coloca no Detran já está indo para a Receita Federal, não. E se foi, e você foi pego na malha fina, o que isso pode gerar, né? Que prejuízos que a gente pode viver por conta disso? Perfeito, perfeito, Luiz. Bom, quando a gente fala em logística, né, donos de garagens, tem que ser no CNPJ. Primeiro, porque é obrigatório. Segundo, quando eu coloco bens no meu CPF, cara, esse bem é meu. Se esse bem não é meu, ele não tem que estar no meu CPF. Se é um bem que eu estou adquirindo para comercializar, que eu estou pegando em consignação para repassar, então isso tem que ser colocado no CNPJ para justificar, né? Dar ali a legalidade da operação que de fato está sendo feita. Se eu vou colocando no meu CPF, cara, isso vai ser equiparado à pessoa jurídica. Existe uma equiparação. E quando eu estou fazendo no meu CPF, a tributação é muito maior do que a tributação que ocorreria no CNPJ. Então, quando as pessoas fazem isso, colocam no CPF, achando que estão criando uma certa proteção, achando que estão encontrando uma estratégia para melhorar, é um grande erro, porque, na verdade, ela está se colocando numa situação de muito mais vulnerabilidade. Se ela for pega, por exemplo, em algo no CPF que ela não declarou, cara, o imposto é de 27,5%, mais ainda as multas que podem incidir pelo fato de você não ter declarado espontaneamente, por você estar sendo pego, porque daí não é só mais o imposto. Aí ainda vem imputado multas mínimas de 75%, máximo de 225%. Olha a paulada que é. Então não faz sentido. E comercializar veículo pelo CPF, primeiro, que não é o correto, e segundo, que se você compra e vende, você ainda tem uma tributação na diferença desse valor de 15%. Na pessoa jurídica, a gente tem uma tributação muito menor. Por isso que o que eu falo sempre, Luiz, planejar, cara, é muito melhor do que você sonegar, do que você se aventurar. E se você tem informação, que nós vamos passar essa informação mais à frente, inclusive, você vai ver que fazendo as coisas certinho, o custo é muito menor do que o que você está sujeito fazendo aí no CPF, aleatoriamente, no pai, na mãe, na sogra, esposa, filho, essa confusão toda que você não tem nem controle do que de fato acontece no teu negócio, né? E te coloca nessa situação aí de total vulnerabilidade que pode ser que você ainda não estava sabendo, mas a partir dessa live pode ter certeza que você vai descobrir quais são os problemas aí que você está incorrendo hoje. Então vamos lá, só para a gente entender aqui, vê se eu me corrijo se eu estiver errado, tá? Então quer dizer que uma pessoa física, por exemplo, paga imposto de renda de 27,5%. Então o que você está trazendo para o pessoal ter noção é que na hora que você coloca algo para poder ou economizar imposto, crendo que você não vai pagar nada, na verdade o que você está fazendo é correndo o risco de pagar talvez 5 vezes mais do que se você pagasse na sua pessoa jurídica, é isso que você está informando?
Perfeitamente isso. Porque funciona assim. Tá dando um ruidinho quando eu falo? Tá, Você tá ouvindo? tá tipo dando um retorno, é tipo um eco. É. Vamos lá. Porque funciona assim. A Receita Federal hoje ela tem informação absolutamente tudo que acontece em nossas contas, tá? Tanto na conta pessoa física como na conta pessoa jurídica. Tem gente que acha, não tem como, né? A minha conta é sigilosa. Não, ela não é sigilosa. Se você, depois dessa live aqui, você jogar lá no Google o que é a E-financeira, E-financeira, você vai ver que isso é uma obrigação que todas as instituições financeiras têm com o fisco, com a Receita Federal, de entregar para ele as suas informações bancárias. Então, está comprovado aqui com A mais B que as suas informações financeiras elas não são sigilosas, tá? Assim como as instituições financeiras têm essa obrigação de prestar conta com o fisco, Detran também tem. Detran também é um órgão, ele também presta contas. E ele presta contas justamente dessa movimentação de veículos que entram no seu nome, que saem do seu nome. Então, tudo que acontece aí na tua vida, no teu CPF, na tua conta bancária, ou da tua sogra, no teu filho, no teu pai, se você usa o CPF dos outros, você está complicando a vida de mais gente ainda, inclusive, a Receita tem informação. Então, se você declara, se você vai pensar em fazer na pessoa física, uma movimentação, vamos supor aqui que é muito pequenininho, olha, estou começando agora, tal, um veículo por mês e olha lá. Beleza, não tem problema, não vou falar que você não pode fazer no CPF, contanto que seja uma movimentação relativamente baixa. Só que precisa declarar do jeito certo. E aí você tem um sisteminha que se chama GCAP. Lá você declara o valor da entrada desse veículo. Comprei por 50, vendi por 70. Declaro que eu vendi por 70. Ele vai pegar esses 20 e vai aplicar uma tributação de 15%. Eu fiz certo espontaneamente, pago o imposto certo espontaneamente, protejo a minha operação. Agora, quando eu não faço isso, a Receita já não quer mais saber dos 50, dos 70 e o resultado do 20. Ela só vai olhar para os 70, porque a movimentação financeira que teve é 70, para ela aquilo é resultado. Você perde a oportunidade de se resguardar e de fazer certo por estar omitindo. E aí você perde esses 15% da diferença que seria no ganho de capital e passa a ser tributado, cobrado, pode ser autuado nos 27,5 mais as multas por ter omitido essa informação. Por isso que não vale a pena. Tem que fazer espontaneamente certo no GCAP na pessoa física, se for o caso, ou partir para a melhor estratégia, que daqui a pouco vocês vão entender, que é ter um CNPJ para trabalhar na formalidade na compra e venda de veículos. Então vocês pegaram ele agora, né? Todo mundo, ó, vou abrir os comentários aqui, eu desativo ele, porque assim, é uma pena, né? O Instagram, na hora que ele coloca os comentários aqui, ele sobe na frente do rosto do Anderson aqui, eu discordo plenamente. Então eu quero que você que está aqui comigo aqui na live, coloque a sua pergunta também no canto inferior direito, e eu quero saber se você já ouviu falar alguma vez no GCAP. É isso aí. Tá vendo o que o Anderson trouxe aqui? Olha a diferença. Você, como pessoa física, consegue pagar no ganho de capital apenas 15%. Olha só que interessante, né? Ao invés de você pagar os 27,5%. Por quê? A rentabilidade sua dentro do mês, se ela for maior do que 5 mil antes, eu não lembro de cabeça. Quanto que eu valor para pagar 27,5%? O 27,5 a partir de aproximadamente 5 mil reais na tabela do imposto de renda, já está sujeito a 27,5. Tem umas deduções que aplicam-se ali, mas enfim, é muito mais alto nessa forma da pessoa física, tá? O colega comentou ali, tem isenção de ganho de capital de veículos até 35 mil, confirmando aí para ele, tá? Então tem essa possibilidade aí sim. Legal, só que o que às vezes o pessoal não entende é o quê? O imposto de renda em si, como que ele funciona? Ele vai trabalhar o ano todo, não é isso? Então, se você vem com um ganho de capital, vamos dizer assim, que a sua conta ela começa o ano de um valor, e aí você compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Chega lá no final, na hora que você for observar, se você fez um acúmulo de 100 mil, de 120 mil, e aí, Anos, como é que funciona? Já que vamos ter que colocar o dinheiro no colchão mesmo, explica. Qual que é a melhor solução aí? Perfeito. Porque aí, o exemplo da isenção, tá? Eu tenho uma isenção, contanto que eu faça a declaração. Porque eu vou estar demonstrando que aquele valor que passou lá na minha conta de 35 mil é proveniente de uma comercialização de um veículo que está isento pelo valor. Justifiquei. Não fiz a declaração, é só dinheiro na conta. Aí a Receita já não quer mais saber agora se aquilo tem uma legalidade, tem uma isenção ou não, porque é dinheiro na conta não declarado. Aí é tributação em cima do total, tá? Lembrando que
Eu tenho que entender que a minha declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste anual, onde eu vou pegar todos os rendimentos mês a mês, eles são cumulativos e eu vou aplicar a tributação em cima da totalidade. Por isso que precisa ter esse controle, tá? Mas, resumindo a parte do imposto de renda, Luiz, sempre, pessoal, isso é uma regra, sempre você vai ter uma tributação muito maior a partir do momento que você movimenta aí valores que estejam fora de limites de isenção, tá? Por exemplo, até R$ 28.559,70 por ano, a pessoa está obrigada já a declarar. Quando começa a passar desse valor, já começam a aplicar as faixas de tributação 7,5%, 15%, 22%, 27,5%. R$ 5.000 em média por mês de receita, tá? De resultado, você já está sujeito à alíquota máxima. Então, entenda essas alíquotas, anota no cantinho, no papelzinho, para você ver daqui a pouquinho o que de fato você vai ter que focar para fazer com que você tenha o melhor resultado. É isso aí. Então, ó, olha a pergunta que interessante do Leonardo. Ó, eu posso comprar o veículo por 15, vender por 20 e declarar 24? Eu não terei imposto a pagar? Não entendi por que você venderia o carro com valor a mais, tá, Leonardo? Mas, assim, poder você pode, né? É isso, Anderson? Ele pode? Pode, não pode? Cara, não justifica, não faz sentido, né? Eu não gosto de estar inventando moda. Cara, vendeu por 20 é 20. Por que você vai falar que vendeu por 24? Né? Ah, eu vendi por 30, meu cliente quer que eu jogue o valor mais baixo do recibo. Cara, então na tua conta 30, não entrou o valor mais baixo do recibo. Então não adianta, o que não é certo, não tem como fazer uma gestão disso. Entendeu? Você vai ter declarações, valores, documentos, tudo incompatível com o que de fato está passando em conta. Cara, quem quer crescer precisa ter gestão. A gestão, uma boa gestão só acontece quando você tem números reais, números factíveis. Você tem que ter conciliação bancária, o dinheiro que entra com o dinheiro que sai, com a origem, com o documento que justifica aquilo. Então tem muita gente que tem essa cultura, sabe, cara? São maus hábitos que eu chamo isso. Você tem que ter hábitos que fazem o teu negócio ter uma gestão eficiente. E esse tipo de hábito que o colega trouxe, infelizmente, não são eles que vão fazer com que você tenha uma gestão eficiente. É 20 é 20, é 15 é 15. Documenta certinho. Olha que interessante, o Léo, o Anderson, agora entendi o que o Léo colocou ali. Ele colocou assim, para fazer caixa. Então vamos lá para todo mundo entender como que, se você não dá atenção hoje para a sua parte contábil da sua empresa, não tem problema. Amanhã, como você está arrumando como se fosse um gato hoje, amanhã você vai ter que arrumar outro para poder resolver esse. Então, o que o Léo está falando ali? Ele provavelmente, e Deus ilumine, que ele ficou tão rico que agora ele tem uma quantidade de patrimônio e bens que ele tem que dar lastro para isso. Olha só. E aí, na hora dele fazer e construir isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o lucro do que ele está comprando e vendendo agora para compensar o que ele não compôs antes. Então, assim, Anderson, essa seria a melhor estratégia, então? A gente começar a dobrar o lucro para o carro. O que você teria de orientação para poder dar aí para quem já tem um patrimônio de 2 milhões e nunca declarou absolutamente nada? Fala para a gente aí. Esse cara tem que ganhar um troféu, né? Porque isso não tem solução, poxa vida. Você vem uma vida toda cometendo um erro e aí quer uma resposta que resolve uma situação dessa. Não existe, né? Então não é eu começar a falar que eu estou vendendo mais caro o que eu não estou vendendo que vai resolver o problema. Não é. É arrumar outro problema para resolver um. O negócio acaba piorando cada vez mais. O valor de venda ele tem que ser de fato o valor da venda. Você só constrói patrimônio tendo dinheiro para construir esse patrimônio. O dinheiro ele só acontece para você de duas formas dentro da tua empresa. Quem tem uma empresa? Você só tira dinheiro da tua empresa através de um prolabore, que é um salário que você tem para você pagando o INSS, a tributação que incide, ou tirando lucros da tua empresa. O lucro ele é 100% isento de imposto para a tua pessoa física, só que ele precisa ser apurado na pessoa jurídica. E para o lucro ser apurado na pessoa jurídica, você precisa emitir nota fiscal do que você vende com o lucro que de fato você tem. Se você tem lucro, tira a nota, paga o imposto, o dinheiro sobra no caixa. Isso é caixa. Caixa numa empresa é dinheiro que ela tem de fato com a operação que ela faz. Não é eu ficar inventando recibo, valor, nota fiscal maior do que está acontecendo para criar caixa. Isso não é caixa. Isso é fraude, né? Se a Receita olhar e pega isso daí. E não se engane, pessoal. Não acho que isso que vocês às vezes pensam que pode ser uma sugestão, ou ainda, infelizmente, alguns colegas até orientam a fazer, que isso tem segurança. Porque não tem uma estratégia dessa. A Receita Federal está anos-luz na tua frente, na nossa frente. Ela tem uma tecnologia, uma inteligência que está super avançada.
Para ela detectar isso é muito fácil. Tá? E a gente está falando de algo, não que ela tem que detectar agora para te penalizar. Ela pode detectar isso daqui 5 anos, lá na frente, quando a inteligência dela estiver ainda muito mais evoluída. E ela vai retroagir 5 anos para fazer todo um vasculhamento aí na tua vida. E ela vai sim cobrar isso, ela vai penalizar por isso. Então, pensa no que você tem que fazer certo, tá? Eu declarei o valor que eu vendi, eu criei de fato um lucro. Esse lucro que vai para a minha empresa, eu tiro ele para a minha pessoa física, se for o caso de eu querer adquirir bens na minha pessoa física, 100% isento de imposto. Eu compro o meu bem e eu justifico a origem de onde que ele veio, porque a origem dele é o lucro que a minha empresa deu. Agora, eu trabalhei a minha vida toda, eu não fiz isso, não me atentei. E agora? Agora, o buraco é mais embaixo. O que normalmente nós orientamos? Cara, daqui para frente, esquece tudo que você fez de cagada para trás, vamos focar, né? Não dá para eu voltar lá 1 ano atrás, não tem como, é impossível. Então eu tenho que focar daqui para frente o que eu consigo fazer, vou melhorando. Alguma coisa que eu estou analisando, dá para eu retroagir e resolver alguma coisa, retroagindo minhas declarações, criando alguma segurança? Talvez sim, talvez não. A gente tem muito aqui hoje falado em holding patrimonial. Quando eu tenho um bom patrimônio, eu posso pensar estrategicamente, não é ir abrindo assim, sem estratégia, tem que ter um planejamento, tem que entender como que tudo isso foi construído, mas eu crio uma holding patrimonial, coloco o meu patrimônio lá, via de regra, eu posso sim criar uma proteção nesse patrimônio. Tem gente que fala em blindagem, não existe blindagem, nada na vida da gente é blindado, existe proteção. Por que a gente vai na academia, Luiz? Não é para proteger o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde, né? Se quem não se cuida, está mais vulnerável aí a problema de saúde. A gente está criando uma proteção para a nossa saúde. Então, isso é criar uma proteção dos seus bens. É uma estratégia muito legal que você cria a holding para proteger os seus bens. Até para pensar futuramente numa sucessão familiar, em não ter que fazer um inventário. Enfim, tem uma série de coisas que a holding ela ajuda muito, tá? Tendo uma holding, colocando os bens, supostamente protegendo eles ali, daqui para frente você trabalhando bonitinho dentro da regularidade, inclusive com o planejamento tributário, que você vai conseguir reduzir muito o teu imposto, porque muito do que a gente vai falar aqui daqui a pouco com relação à tributação, a galera ainda não sabe. Cara, você vai viver tranquilo. O mais legal é você chegar à noite, pôr a cabecinha no travesseiro, dormir sossegado, que ninguém nunca vai te incomodar que você está fazendo a coisa certinha. Ó, e olha só que interessante, né? Dentro do que o Anderson está falando, e eu gosto sempre de pensar em longo prazo, tá, Anderson? Eu costumo falar o seguinte, já viu aquelas cervejas, que aí você olha pro lacre dela, fica assim, desde 1503, né? Desde 1815. Então a gente acha aquilo muito bonito. Porém, para aquilo ser construído, igual ele está falando, existiram sucessões. Então, quantas gerações foram para uma cerveja em pleno Brasil chegar com 1503, vamos colocar assim, né? E está em outro país. Então, uma série de processos. E aí, onde eu quero chegar? Às vezes a gente esquece que para algo ser sucedido, infelizmente, e ser herdado, tem de existir morte. Concorda comigo, Anderson? Claro. E as pessoas esquecem que o nosso tempo é breve aqui. E nós que somos empreendedores, né? Eu e você que a gente está cedo aqui para poder contribuir para o máximo de pessoas e tudo, o que a gente acha? Às vezes a gente acha que é um super-herói, ainda mais que a gente malha, que a gente faz uma série de coisas, e esquece que a gente tem que pensar em aposentar. Então, o que o Anderson está falando, que eu quero trazer para você, e que eu tenho uma estratégia da M2L que eu vou trazer para você, é renda passiva. Renda passiva. Então, como que você vai pegar a tua grana e vai fazer investimentos, Anderson, com tudo sonegado? Explica para mim. Como que eu vou pegar e aparecer com um valor? Amanhã, a gente vai construindo aí, vamos colocar uma questão aí na casa de 1%, né? Então, vamos dizer que você queira um salário de 10 mil reais e você quer receber isso com investimentos, ok? Aí, o que vai acontecer? Como que a pessoa vai construir isso, sendo que ela não pode colocar o dinheiro no banco, Anderson? Me explica isso. Da onde sai desse mato sem cachorro aí? Hein? Pois é. Tem o inexplicável, né? Aí o que a galera começa a fazer? Põe no nome de um, põe no nome de outro, as supostas não, né? As frutinhas que tem que existir nesse caso, os laranjas, para não se complicar. Cara, não funciona assim, né? Quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de riqueza, a gente tem que entender que só vamos crescer de forma sustentável e segura se fizermos a coisa da forma certa. O que é do governo, dá para o governo. O que é teu, fica para você. Registra no teu nome e cria proteção.
tem o planejamento, o direcionamento, cara, vai dar tudo certo. Eu sinceramente, Luiz, a gente atende hoje empresas de todo o Brasil, né? A M cresceu com um propósito de atender, de ajudar mesmo empreendedores de todo o Brasil. A gente tem centenas de clientes, estamos quase chegando aí a 1.000 clientes. Do interior aqui do Mato Grosso do Sul, a gente entende empresários, cara, que estão em todas as regiões. Não tem um estado do Brasil que nós não tenhamos clientes hoje. Só que a gente é muito transparente, a gente é muito aberto, muito honesto com o nosso cliente e fala, cara, eu atendo você se você quer prosperar, se você quer segurança, se você quer um direcionamento para você caminhar aí nos trilhos certos, tá? Com planejamento e com estratégia. A gente vai encontrar formas de reduzir que não sejam essas de maus costumes que muitos empresários têm. Não é esse tipo de empresário que eu quero que você seja, que eu quero atender. A gente não fica se ajustando a necessidades malucas de empresários. A gente faz os empresários entenderem que o caminho certo vai levar ele à prosperidade, ao propósito dele. Então é isso, é você se conectar com as pessoas que querem fazer a coisa certa mesmo, sabe? Então por isso que é importante a gente trazer essa informação, porque muita gente, por falta de informação, acha que ficar burlando o sistema, encontrando brechinhas, é o que vai trazer o resultado, quando na verdade eles estão muito enganados, cara, mas muito enganados mesmo. É você entender como que pode ser feito melhor o que você não sabe hoje ainda e faz errado para você ter o resultado que você tanto quer, tá? Então é sobre isso. Legal. E o que eu quero trazer para todo mundo aqui é para assim, né? Ter a luz de que todos esses problemas, igual agora, a gente tem aqui, ó, um revendedor que está perguntando aqui como que faz, o que que faz com um carro consignado que não está no nome da loja. Como declara, sendo que o carro fica no nome do cliente. E aí, Anderson, mata essa charada aí pra gente. Perfeito. Ó, a consignação, eu sempre defini que ela deve ser da seguinte forma, tá? Você, Luiz, deu o carro aqui na loja do Anderson para o Anderson vender. Eu faço uma nota de entrada de veículo em consignação para o Anderson vender teu carro. Certo? Está aqui comigo. Agora eu estou cuidando. Eu tenho nota de entrada. Não é meu, não comprei. É consignação. Beleza. Veio um cliente aqui e comprou o carro. Eu faço uma nota de saída de venda de veículo em consignação. Ele estava em consignação, ele saiu agora. Da consignação eu tenho um resultado. Eu combinei contigo uma comissão ou o valor da diferença ali e tal. E eu tive um resultado. O meu resultado, eu tributo ele como uma prestação de serviço. Eu prestei um serviço para você de vender o teu veículo. O resultado aqui, uma nota de serviço e pago sobre o serviço. Eu sempre defendi e orientei os meus clientes a fazerem assim. Recentemente, nós temos entendimentos diferentes de secretarias de fazenda estadual. Por quê? O Estado ele quer ganhar ICMS nessa operação. E essa operação ela é serviço. Ela gera ISS para a prefeitura, não gera ICMS para o Estado. O Estado está se opondo a esse tipo de operação agora, querendo que seja feita uma devolução da consignação e uma nota de venda direta. E essa nota de venda direta, ela gera ICMS e, consequentemente, mais impostos. Só que o que a gente trabalha aqui? Como a gente trabalha de forma muito nichada e especializada, não atendemos de A a Z, a gente trabalha em busca de melhores soluções para o público que a gente atende. Então, já temos aqui um entendimento jurídico para uma redução dos tributos federais, que eu vou te falar em qualquer, uma redução significativa. A gente agora está em busca de redução também em tributos estaduais. Tá? Por quê? Porque o Estado, o ICMS, ele cobra sobre o valor total da venda. Se eu comprei por 100 mil, vendi por 101 mil, ele vai me cobrar imposto de 101 mil. É injusto isso, entendeu? O federal não. Se eu comprar por 100 e vender por 101, eu vou pagar imposto sobre 1. É justo isso. Então, se nós temos um entendimento do órgão mais forte que eu pago sobre a diferença, por que o órgão relativamente mais fraco não aceitou isso ainda? Aí a gente criou uma força, um setor jurídico que é muito especializado, assim como nós somos no administrativo, contábil e tributário, e movemos uma ação em massa, porque a gente tem relação com muitos revendedores, cara. Vamos começar a sabatinar, vamos começar a fazer uma chuva de pedidos, de ações, para que a gente conquiste esse direito para quem precisa dele, que são vocês, entendeu? Legal. Olha que interessante, né? A gente consegue observar que o governo, quando ele percebe a estratégia que a gente usa, né, para poder ter um lucro decente diante do trabalho que a gente faz, ele se adequa. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o peso e o poder de uma orientação de alguém atualizado no mercado. Concorda comigo, Anderson? Olha que interessante. Olha o quanto que estamos aprendendo aqui por termos contato
num período muito curto, com o Anderson, que é um cara focado, especialista, com profundidade em uma área. Então, hoje em dia a gente observa algumas pessoas, né, com uma restrição a ser orientado. Esses dias eu falei com um rapaz, e ele falou, pô, sou louco para fazer um treinamento com você, Luiz, só que a gente está tendo um auxílio de uma loja aqui do lado, uma loja grande. Aí, obrigado, tá? Aí eu fiquei assim na minha cabeça, eu falei, que raio de acompanhamento é esse de uma loja grande do lado? O cara acompanha seu resultado? O cara faz a implementação daquilo que você está querendo realmente gerar para a sua empresa? O cara acompanha os indicadores que você faz? Né? A pessoa fica ali junto com você, te entregando uma tarefa e te acompanhando. Então as pessoas têm uma crença de que uma conversa de bar é a mesma coisa que uma mentoria e um acompanhamento especializado. Existe essa mistura no mercado, existe, Anderson? Fala a verdade, porque assim, às vezes igual eu e você, né? A gente conversou ali por um período, eu vi que você é uma pessoa que eu posso andar contigo decente, adequada, com os valores alinhados, vi bastante seu perfil antes de convidar também, e aí o que eu acabo notando? As pessoas acham que algo sem compromisso é como algo com compromisso. Então, a primeira pergunta que eu falo para você que tem dificuldade em contratar profissionais especializados para te auxiliar a viver aquilo que você não consegue viver. Grava isso aqui, grava isso aqui. As mulheres que você conhece na rua e as meninas das quais você já encontrou, você faz com elas a mesma coisa que você faz e dá a mesma atenção com a sua esposa com quem você casou? Que você investiu dinheiro, investiu tempo? Não, não tem nada a ver. É algo completamente superficial diante do que você pode fazer tendo um acompanhamento de um mentor de resultados e de um especialista com profundidade na sua área. Falei besteira aqui, Anderson, ou faz sentido o que eu falei? Total sentido, cara, total sentido, né? O mentor, ele sabe te direcionar para o que você de fato precisa, né? Ele conhece do teu mercado, da tua história, das necessidades das pessoas com o teu perfil. E é muito comum, as perguntas que chegam aqui, elas são muito similares, né? A galera querendo saber, mas e como que eu declaro isso, como que eu faço aquilo, como que eu escondo aquilo? Se você chega com as suas necessidades em uma pessoa que não tem desenvolvido essa habilidade, né, esse talento de direcionar a pessoa para fazer o bem, a pessoa vai falar o que você quer ouvir, e o que você quer ouvir não é o que você de fato precisa. E isso é um grande diferencial. Isso por si só, pessoal, já é um diferencial imenso. Você tem que estar aberto a ouvir o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Porque senão eu começo a falar para o camaradinha ali, o nosso amigo. Eu posso vender por 4 mil a mais para fazer um caixa? Pode, cara, vai fazer isso, realmente você vai ficar com um caixa legal. Ô, irmão, não é isso que você precisa ouvir, não. Você pode até ser o que você queria ouvir, mas não vai ouvir de mim porque eu sou uma pessoa que eu estou preocupado com você crescer de forma segura, tá? Eu tenho um compromisso imenso com o ser humano em geral, com as pessoas, em falar a verdade, em ser transparente, em ser honesto, em ter um direcionamento sempre para o caminho do bem. Nunca vou instruir ninguém a fazer para o caminho do mal, tá? E se a gente falar algo que não está dentro da legalidade, problema na certa, a médio, longo prazo ou a curto prazo, mas é problema na certa e problema é algo que eu quero me livrar. O problema de saúde, eu já me livrei, eu tinha problema de saúde, viu, Luiz? Problema de saúde, cara, eu tava com colesterol regaçado, cheguei a pesar 116 quilos, hoje eu tô com 90, olha só, eu tenho 90 quilos, cheguei a pesar 116, em nível de estresse, tem que buscar sempre a solução do problema que eu tenho. Treino, dieta, novos hábitos, tempo de sono adequado, acordar mais cedo, ser mais produtivo, leitura, tempo de você, o tempo teu, né? Aquele tempo que a gente dá uma meditadinha. Meditadinha não é ficar sentado de perna cruzada assim, não é isso. Aquele tempo em paz, só você, sem ninguém, sem barulho, refletindo. Cara, mudou o resultado do jogo. Então é fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que a gente, de fato, espera ter na vida da gente, né? Em todos os aspectos. Aí a pergunta que não quer calar, quando você sai de 116 quilos para 90 quilos, você pediu ajuda ou conseguiu esse resultado sozinho? Ajuda, cara, não tem como. Tem muita coisa que a gente quer e não consegue, não consegue, não consegue. Por quê? Porque a gente tem um monte de crença limitante. O que acontece nessa mente aqui é uma loucura. Se a gente não tiver quem fala, cara, às vezes você até sabe, eu sei que eu tenho que fechar a boca para emagrecer, mas é fácil, não é? Agora você pega uma pessoa que te motiva, que te direciona, que te acompanha, fala, cara, vamos lá, como é que foi teu dia hoje? Te manda uma mensagem, irmão, você não comeu aquele pastel e aquela Coca-Cola não, né? Pelo amor de Deus, vamos lá, ovinho, cafezinho preto ali na quantidade certa.
É isso que faz com que você consiga ir melhorando. O apoio, né? O direcionamento, tá no meio de pessoas que estejam na mesma pegada que você. Porque se você quer fazer uma dieta, mas todo dia, no café da manhã, na mesa da tua casa, tem pastel e coca, não vai ter como, né, cara? Não vai ter como. Então tem que mudar os hábitos. O programa vai de baixo, né? O programa vai de baixo. Aqui você tá meio travado para mim, Luiz. Tá tudo certo aí para você? Mas foi. Vamos lá, voltou agora? 100%? Voltou o áudio? Você está meio borrado aqui na tela. É só para mim que ele está aparecendo borrado, pessoal? Para vocês aí também. Vê se o pessoal responde aí. Porque para mim aqui, tá indo. Então vamos lá, ó. Coloquei na tela aí a pergunta do... Deixa eu desativar aqui o comentário por um momento. Edu Passos, 2002. Ó, posso emitir as notas fiscais de venda de compra no final do mês? No caso, eu coloco um lucro menor, pois incluiu custo de manutenção e preparação do gasto no carro. E aí, Anderson, você entendeu a estratégia? O que ele faz? Ele compra o carro por 15, vamos usar o exemplo daquele cara, né? Ele compra o carro por 15, mas ele gastou R$2.000 fazendo manutenção do carro. E ele coloca, quando ele vende, ele vendeu pelos mesmos 20, mas o lucro que ele contabiliza é de 3.000. E aí, como é que funciona Perfeito. isso? Não pode fazer isso não, tá? Por quê? Vou explicar. É o seguinte, vamos lá, um exemplo, comprei por 30, vendi por 50, show. 50 mil entrou na tua conta, então tua nota de venda tem que bater os 50 mil. Não adianta você falar que vendeu por 45 para pagar menos imposto, porque você está fazendo as contas do seu lucro aí, né? Que diminuiu. É a conta errada, não é assim que faz a conta. Você tem que aprender a precificar, tá? Eu acredito que o Luiz deva falar muito sobre isso. A precificação correta vai te trazer o lucro correto. E não é precificar correto, não é falar que eu vendi por um valor menor, pelo amor de Deus. Eu tenho que vender pelo valor que eu vendi, a nota, o documento é isso, certo? Agora, se você tem custos e tudo mais, a gente tem dois pontos de análise. Eu tenho uma contabilidade que eu posso fazer por lucro real, apurar o lucro de fato para tributar em cima disso. Não faz muito sentido na revenda de veículos, a não ser para quem fatura ali acima de 70 e alguns milhões por ano. Deus abençoe que você esteja nisso. Se ainda não está, vamos trabalhar para chegar lá. Agora, eu tenho uma tributação, que é o lucro presumido, aonde presume-se que eu tenho um lucro menor. Então, o fato de presumir que eu tenho um lucro menor vai fazer com que eu aplique a minha tributação sobre esse suposto lucro menor, que eu vou explicar daqui a pouquinho mais detalhado esse ponto da tributação, tá, Luiz? Mas, concluindo, então, o colega que perguntou, não faz a nota com valor menor, faz a nota com o valor certo, precifica da forma correta para que os custos que você tem na preparação do veículo, eles sejam previstos e você, de fato, tenha lucratividade. Tá? Porque faz parte do teu negócio. Igual eu, Anderson Raiz. Eu vendo o quê aqui? Eu vendo consultorias, eu vendo serviços contábeis, eu vendo várias coisas. Eu tenho toda uma equipe, tenho uma estrutura, eu tenho um baita custo envolvido com tudo que eu faço aqui dentro. Então, para que eu tenha lucratividade no serviço que eu presto, eu tenho que compor os meus custos. Senão, não vou ter lucratividade. Tá? A mesma coisa acontece na tua loja em qualquer outra empresa do mundo. Lucros tem que ser considerado os custos para que, de fato, o meu valor de venda seja bem elaborado, bem certinho, e que eu venda emitindo nota fiscal no valor da venda de fato. Não faço manobras para falar que eu vendi por menos para reduzir o imposto ou falar que eu vendi por mais para aumentar a caixa. Ó, as duas situações que já surgiram aqui. Um quer vender por menos, outro quer vender por mais. E os dois estão errados. É vender pelo que de fato vendeu, tá, pessoal? Não, e o mais interessante é o seguinte também. O bom você falou de conciliação bancária, que eu acredito que a maioria que talvez não faça. Conciliação bancária que é casar as coisas. É o que está na sua conta bater com o que está acontecendo na sua empresa. Então, quando você fala que vai aumentar ou que você vai reduzir, você está tendo a crença e a ideia de que o governo engole o que você coloca na nota. Entendeu? Então, na verdade, o que ele quer é que você mostre a verdade e só dê o destino do dinheiro. Então, por exemplo, o cara comprou um carro lá, sei lá, por 120 mil. Saiu da conta do tio. A nota fiscal, na verdade, aquele valor era para o fulano de tal. Então, beleza, você vai emitir para aquela pessoa para ela ser responsável contábil por aquilo. Mas o dinheiro que cai na sua conta tem que bater uma coisa com a outra. Tanto que vocês observam, empresas, entre aspas, né, mais organizadas, que eu sei que tem profissionais de alto gabarito aí, a concessionária, o que ela faz? Ela, muitas das vezes, exige que seja
como é que fala? Que saia o dinheiro da conta do cliente para emitir a nota fiscal para o cliente. E por que isso? Para haver uma conciliação adequada de uma pessoa com a outra. Pegaram? Então, assim, quando você altera esses valores, isso tem um perigo muito, mas muito grande mesmo. Olha aí, ó. Cadê, ó? O pessoal gostou aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, Anderson, mais uma pergunta. No caso, eu emito a nota do valor de venda, mas a de compra eu faço maior por conta dos custos. Meu lucro é presumido. E aí? Como é que funciona? Porque eu acho que eu meio que já respondi o que ele consultou aí, né, Anderson? Mas vamos lá, quero te ouvir. Também não funciona, tá? Por quê? Porque tem um valor, você fez uma compra, quem vendeu para você, ele declara que vendeu para você, tá? Então, quem vendeu para você, ele vai ter que declarar o valor que ele vendeu, até porque lá na conta dele, o valor que você paga para ele, entrou um dinheiro na conta dele. Ele vai falar que vendeu por mais, ele vai ter supostamente um ganho de capital maior, ou ele vai ter que pagar mais imposto sobre isso, então não faz sentido, né? Você tem que entender o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu explicar para vocês como que vocês vão pagar. Posso falar já como que eles vão pagar menos imposto de verdade, Luiz? Essa galera entendeu a pesquisa desse monte de manobra, esse monte de coisa? Bora! Então, olha só. Você pode... Deixa eu só pôr meu celular para carregar aqui, senão nós vamos travar a live porque eu vou ficar sem bateria. Só um minutinho. Então, enquanto o Anderson coloca o telefone ali para carregar, primeira coisa que eu te peço, coloca a sua pergunta no balão, no canto inferior direito aí, e claro, né, aproveita, já faz o seu contato aí, já registra, já segue o Anderson também, para você acompanhar os conteúdos dele o quanto antes, tá? Para você também distribuir essa live para o máximo de pessoas. Clica no canto inferior direito aí. Hoje eu sei que o papo está bastante para dono e eu quero que você traga mais amigos, mais donos aqui para dentro da nossa live, para a gente poder entregar para você o que de verdade você precisa. Conforme o Anderson disse muito bem ali, que é bem interessante, ele está falando que sem reservas, tá? Vocês podem perceber que vocês estão perguntando, ele está respondendo e agora ele vai trazer o conteúdo para esclarecer e trazer maior conforto e paz na hora que você tiver diante do seu travesseiro à noite. Não é isso, Anderson? É isso. Ó, vamos lá, então. Agora, abre o coração com todos os ouvidos. Se nós falarmos aqui em compra e venda de veículos, eu entendo o seguinte. Vou falar mais uma vez, tá? Para vocês entenderem. Comprei pelo valor que eu comprei. Não existe eu comprar por um valor que eu não comprei e inventar valor de nota. Primeiro ponto. Eu sei que pode doer isso aí para um monte de gente. Vocês podem até me xingar, mas eu não vou mentir para ninguém. Pode ficar bravo comigo. Tá? Comprei por 50, eu comprei por 50. Não inventa que comprou por 55 ou por 49. É 50, é 50, gente. Comprei por 50. Beleza. Anderson, vendi por 70. Pronto, vendeu por 70 também. Não inventa moda. É isso que aconteceu, certo? Quando acontece isso daqui numa empresa do Simples Nacional, presta atenção que eu sei que tem um monte de gente com loja no Simples Nacional correndo baita de um risco ou pagando imposto errado. Quando acontece isso aqui numa empresa do Simples Nacional, você vai pagar imposto sobre 70, tá? Você vai pagar imposto sobre 70 e essa alíquota ela costuma ficar alta pra caramba porque ele é acumulativo, ele chega até 29%. É uma alíquota muito alta que chega a pagar. Então, o Simples Nacional não faz sentido para quem compra e vende veículos. Aí eu vou pensar no quê? No lucro presumido. Beleza, Anderson, lucro presumido, o que acontece? Existe a equiparação por consignação que faz com que o meu pagamento de imposto seja sobre a diferença. A diferença de 50 para 70 é 20. Como que eu pago o imposto desse 20? Até então, 11,33% de imposto sobre o resultado. Ah, mas eu tive custo disso, custo daquilo, custo daquele outro. Não importa, você tem que absorver esse custo. Você tem que absorver esse custo, faz parte do teu negócio, é isso. Eu tenho um monte de funcionário, eu tenho que absorver o custo do funcionário. Eu tenho custo com o sistema, eu tenho que absorver o custo do sistema. E você tem custo de preparação de veículo, porque concessionária vive assim. Não tem como você comprar um carro do cara que está usando na rua e pôr na concessionária para vender. Não vende, a gente sabe disso. Você tem que preparar o veículo, tem que dar aquele talento, aquele banho ali nele, né? Tem que deixar o negócio ajeitado. Faz parte. Então, você tem que incorporar esse custo aí, entender como é que você faz isso na precificação certa. Beleza? Só que, olha só, quando a gente fala aqui na apuração do imposto, por exemplo, esse lucro presumido que eu estou falando em 11,33% imposto sobre o resultado, no fechamento do imposto, ele está presumindo aqui que você tem só 32% de lucro desse valor da diferença. Essa é a regra do lucro presumido, entenda isso. Dos 20 mil que sobrou, para ele aplicar essa tributação, a legislação que ela está falando 32% desse valor é lucro. E em cima desses 32% que supostamente seria lucro, que está aplicando os percentuais de impostos. Tá? Então, você entendeu que ele já está
Ele já pensou nisso que você tem aí, que são os seus custos? Ele já pensou que o teu lucro não é 100%? Ele presumiu que o lucro é um percentual menor e bem menor do que de fato eu acredito que você tem? Porque do resultado ele está falando que 32% só é lucro. Mas existe a cereja do bolo aqui, que é o seguinte: esses 11,33, recentemente, existe uma decisão favorável que ela pode ser reduzida para 5,93. Cara, se eu posso pagar 5,93 do resultado agora, não tem mais por que ficar querendo inventar manobra que vai te colocar em risco, do que você simplesmente ajustar o teu negócio para pagar os 5,93% de imposto e resolver esse problema, certo? Então, esse 5,93 hoje é factível, Luiz. E não só é factível que você pode passar a pagar esse 5,93, como você pode reaver toda a diferença de 5,93 para 11,33 paga nos últimos 5 anos. Olha que incrível. Tem um monte de gente que está vendo ao vivo e que vai ver gravado isso aqui depois, que tem dinheiro lá disponível e você pode pegar esse dinheiro e colocar no teu bolso. Muita gente não sabe disso. E isso é algo legal. Tá vendo que eu estou falando de algo aqui que é muito mais importante e interessante do que essas manobras que muitos querem fazer de nota com isso, nota com aquilo? Cara, não é isso. É entender de fato o mercado. É entender de fato quais são as possibilidades que existem de ganhar dinheiro. No caso, recuperar esse valor que hoje tem um entendimento jurídico, que é um valor que foi pago supostamente indevidamente, né? E está disponível para você resgatar esse dinheiro. Você aplicar um benefício que você vai pleitear ele através de feito por especialistas como eu e a equipe jurídica aqui. Se a sua equipe não entender, você pode contar com a nossa equipe, que vai buscar para você esse benefício e você vai reduzir pela metade, praticamente, os impostos da sua empresa. Então, é isso que muda o jogo. É o planejamento certo, é a estratégia certa, é o direcionamento certo, é estar próximo de pessoas com a mentalidade de fazer as coisas certas, de crescimento, de prosperidade. Pessoas que não acordam para ficar reclamando da vida, que está difícil, que o governo isso, que o governo aquilo. Cara, dane-se. O que não está no meu alcance, eu não sofro por isso. Aqui é prosperidade, é equipe, é crescimento. A galera está do meu lado aqui, vou fazendo a oração. Agora, a gente não inicia um dia sem orar, sem agradecer a Deus por tudo que a gente tem conquistado, pela vida, pela oportunidade de estar aqui hoje podendo contribuir, de estar com pessoas, de estar ajudando, de ter uma positividade, de ter um ambiente gostoso. Então, é isso. É nesse tipo de ambiente que você tem que estar. Esse tipo de mentalidade que você tem que ter. E é esse tipo de estratégia que você precisa para o teu negócio estar protegido e crescer da forma correta. Show? Legal, excelente. Olha só, o que o Anderson está trazendo aqui dá tanta clareza para a gente, porque a gente tem a gente não, né? Existem pessoas que creem que é caro e para por aí. E não conseguem descobrir ou procurar ou tentar entender quanto é o preço real. Então, assim, se a gente for nos Estados Unidos, qualquer coisa que você vai comprar, eles anunciam o preço do produto. Então, por exemplo, R$1.000. E ele já sabe que o imposto daquilo é 8%. Olha que interessante. Então, qualquer coisa que você comprou nos Estados Unidos, vem na nota a mais o imposto. E todo americano faz a conta. Só que vocês conseguiram perceber que o Anderson disse agora, já que todo mundo fala que a América é o melhor lugar do planeta e tal, e todo mundo quer até mudar para lá, se você for fazer o pagamento do imposto de qualquer produto, você paga 8%. Aqui, de acordo com a estratégia que você acabou de aprender, você vai pagar 5,93%. Olha isso. Então, assim, na próxima vez que fizermos live, antes, eu vou colocar assim, pague impostos e ganhe dinheiro. Posso? Claro. Para atrair mais pessoas. Por quê? Dinheiro mesmo pagando os impostos. Isso, ganhe dinheiro mesmo pagando impostos. Porque assim... Pode pagar imposto, né? E sonegar. Aí você pode até ganhar temporariamente, porque você está ganhando dinheiro, na verdade não é teu, você está se apropriando de algo que deveria ser repassado. E o maior risco, Luiz, o teu lucro está no imposto que você não paga, porque você não tem lucro, né? Você não precificou certo, você não teve a estratégia certa. Porque para você ficar com dinheiro no teu caixa, você tem que deixar de repassar o que não é teu, o que é do governo. E aí, se você tiver uma fiscalização aí, meu amigo, se você cair numa malha, é o castelo construído sobre areia, né? Ele despenca assim do dia para a noite. Eu gosto de trazer assim, e trazer muita especificidade para todo mundo, é que eu tenho amigos próximos que caíram na malha. E assim, não tem o que fazer. É para pagar, você pode negociar, pode parcelar, mas você vai pagar. Então, o que a gente quer fazer aqui para vocês, da mesma forma que ele falou sobre uma blindagem em si, é uma blindagem no sentido de você estar sempre forte
trabalhando certo, porque quem não deve não teme. Então, independente da crise que vier, independente do governo que vier, independente de tudo, você fez o seu castelo na rocha, construiu a sua casa na areia. Então pode vir um lobo mal soprando lá, né, igual a história dos 3 porquinhos, e se você construir a sua empresa e loja com as estratégias certas, ela vai ficar firme e rígida para o que vier. Ok? E ó, tá bombando. Pergunta aqui, olha, como é que tá seus compromissos aí? Fala para mim. Manda lá, vamos lá. É, Depois a galera pode deixar certo com eles, Luiz, que meu Instagram tá aí, pode me seguir quem não me segue, pode mandar direct lá que eu tô aqui para ajudar, tá? Talvez a gente não sei quantas perguntas tem, a gente não vai ficar até 9, 10 da manhã, né? Mas o Instagram tá aberto, pessoal, então vocês podem me chamar, eu sou super acessível, tá? Então me chamou aí, eu vou ajudar vocês. Você falou aí dos colegas que você tem próximos que já caíram na malha. No dia que a gente fez a palestra lá no evento, rapaz, logo depois, mais várias pessoas trouxeram relatos de problemas que já tiveram. Teve um que falou, Anderson, cara, eu queria ter te conhecido um mês antes. Eu caí na malha semana, R$547 mil de multa. E eu estou desesperado. Eu estou aqui buscando uma luz. O que você trouxe para mim faz total sentido, só que agora a malha já está lá, a multa já está lá. Não tem muito o que fazer. Não Quanto que 147 mil? 547 mil. O colega dono de garagem de São Paulo. É muita coisa, cara. É um absurdo. Aí você pega, qual o esforço que ele vai ter que fazer para poder recuperar os 547 mil? E se ele tivesse pago 5% dos 547 mil todos os meses, que é fácil de pagar, vamos colocar assim, né? Já fica algo que fica dentro do seu negócio. Porque o que eu observo? Tem gente que diz assim, eu uso CRM ou não uso CRM? Eu anuncio ou não anuncio na plataforma de carro? Eu faço ou não faço tráfego pago? Gente, vamos ser maduros. Custo do negócio. É só isso. Se você quer jogar o jogo de ser dono de empresa, dono de loja, é alto. Eu fico louco quando eu pego alguém que está querendo trabalhar comigo na mentoria e eu pergunto para ele quanto que é o custo dele, e o cara fala assim, tenho 5 funcionários, cada um R$1.000. Pago 1.500 de aluguel, mas o restante é água, luz e internet. Eu falo, amigo, você não sabe o quanto que você não sabe do seu negócio. Uma loja de carro hoje estruturada, né, vamos dizer assim, nem com muitos funcionários não, mas o custo é no mínimo 80, 70 mil, no mínimo. E quem acha que não é porque não faz conta. É porque não faz conta. Porque é isso sim. Porque você precisa saber que o custo do seu negócio é esse e por isso você deve trabalhar de forma profissional como líder estratégico do seu negócio. Então, se você quiser o meu auxílio, tá aí, ó, M2L, quiser conhecer mais sobre mim, me segue no Instagram. Olha só que interessante aí, ó. Olha o Lawrence que ele trouxe pra gente. Como funciona com permuta? Eu tenho que fazer uma compra e venda do veículo que entrou? Sim, porque permuta é pagamento, né? Permuta é pagamento. Você está pegando um veículo com permuta, você está comprando ele. O cara está te pagando com o carro, não está te pagando com dinheiro. Então, recebeu um veículo, permuta com torna, que a gente chama, né? Permuta normalmente, né? O cara deu um carro, mais um dinheiro para comprar um carro melhor, você comprou o carro dele, ele entra para a tua empresa, você vender, é uma venda normal. Então, sim, operação de compra e venda, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, sujeito, inclusive, a tributação aqui a partir do momento que você adquiriu o direito. Esse direito não está pronto a qualquer momento apertando um botão. Tem um processo para adquirir o direito de redução tributária. A partir do momento que você adquirir ele, você vai pagar os 5,93 na venda da diferença. Legal. Então, ó, pegaram aí, né? Troca não é igual papel de pão que a gente passa dali e passa para cá, não. É realmente uma forma de pagamento onde você vai contabilizar. Então, permuta, ele te paga ou te entrega de alguma forma como entrada e você contabiliza isso. Mais uma aí, o Anderson. Posso trabalhar com procuração? Isto é, emito a nota de entrada e saída sem necessariamente transferir para a loja ou o veículo. E aí? O nível só está ficando mais alto, hein, Anderson? Não, isso daí eu não vejo problema. Tributário eu não vejo problema, tá? Cuidado com questões aí administrativas e tudo mais, mas isso aí é papo de mentor, né? Tributariamente eu não vejo problema porque você cumpriu um papel tributário que é da entrada, da origem de entrada, de aquisição do veículo. Mesmo que no Detran não esteja referido, mas a parte fiscal da nota de compra você fez, tá?
Então, na hora que você der saída, você cumpriu a questão tributária, que é entrada e saída. E aí a regularização da transferência de propriedade ali junto ao Detran, aí isso é outra história que gerencialmente, se você não tiver nenhum problema com isso, tributariamente eu também não vejo assim um agravante, não. Então, tranquilo. O que dá para flexibilizar, a gente flexibiliza, viu, Luiz? Aqui também não é extremista. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Então, isso, por exemplo, tranquilo, porque a pessoa pode reduzir um custo ali de fazer uma transferência e tudo mais, né? Então, eu não vejo um grave problema nisso daí, não. O que eu vejo é o seguinte, a longo prazo, quanto tempo que você vai passar no cartório, né? A longo prazo, quanto tempo que você fica, vamos dizer assim, fazendo negociações as quais não são escaláveis ou realizáveis pelo seu time. Então, assim, pensa numa concessionária. Quem já percebeu que toda concessionária, quando chega um carro, ela transfere para o nome da empresa? Por que ela faz isso? Porque ela quer proteger a empresa dela de a qualquer momento chegar uma restrição jurídica ou judicial no antigo proprietário. Isso é um outro problema que muitos lojistas ignoram, de deixar o carro no nome do antigo proprietário, sendo que ele amanhã pode estar divorciado, sendo que aquele bem está arrolado no processo. É uma outra esfera do seu negócio. Então, percebeu como que é bom você ter um acompanhamento de um mentor? Porque não é só uma coisa, são todas as coisas e você tem que ser um líder estratégico para poder acompanhar isso. Então, vamos que tem mais. O cliente meu aqui da cidade, revendedor, eu estava dando o SW4 dele. Negociada, tudo certinho, né? Fui viajar, na hora que eu voltei, fui lá para fechar o negócio com ele. Ele falou, rapaz, não posso mais vender a SW4 para você. Eu falei, uai, colega, por quê? Ele falou, o dono da caminhonete que deixou aqui faleceu, vai para o inventário. Ele comprou, pegou na troca, comprou ali, não transferiu, agora foi para o inventário. E quanto tempo isso vai ficar para desenrolar, né? Então, é esse tipo de situação que a gente tem que pensar em precaução, que é exatamente o que você está falando. São coisas que a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas aconteceu, cara. Um carro de 300 pau, agora está parado lá sem poder transferir, sem poder fazer nada, está no inventário. Tem que esperar desenrolar. Então, assim... R$4 da vida do garagista. Faz certo que dá certo. Ou seja, como é que aquele vem que o pessoal bota para rodar aí, né? Não vem sem... Tem que ser profissional, né? Não vem para ser amador, não, que o negócio não funciona. E olha só que legal, olha só o feedback da galera aí, ó. A live está sendo gravada, eu tenho um compromisso agora. Então, se tá bom pra caramba para quem está acompanhando a gente, que o Edu Passo participou bastante, imagina para você que está conosco. Então, vamos para a última pergunta aqui, tá? Para a gente poder concluir a nossa live, que, assim, felizmente o Anderson dispensou um período dele aí, 1 hora da vida dele, que é caríssima, mas a gente fez isso aqui com todo carinho e amor para poder contribuir com você, tá? E olha que interessante, comprei um carro por 30 mil, gastei 10, vendi por 50. Eu posso declarar esses custos e como? GCAP 20? E aí, doutor Anderson, fala pra gente, como é que funciona? Tá, se ele é pessoa jurídica, né, que eu acredito que seja, vou entender que ele é pessoa jurídica. Então, GCAP é para pessoa física apenas, tá? E GCAP também, ele não leva em consideração os custos que eu tive, a não ser que seja custo com corretagem. Custo com corretagem ele leva em consideração. Custo com preparação, reparo, não considera, tá? Então, se você é pessoa jurídica, os custos desse veículo, você vai utilizar ele para fazer a gestão financeira. Ah, mas e o resultado disso? Cara, o resultado disso é gerencial. Gestão financeira, você comprou por 30, vendeu por 50, gastou 10, te sobrou 10. Desse 10 tem um imposto, sobrou quanto? Na gestão financeira, você vai entender o percentual de lucro de fato que você teve. Até para você poder tomar uma decisão mais assertiva posteriormente. Se a pessoa aparece um negócio similar a esse amanhã, você tem como tomar como base com números qual foi o resultado que de fato teve. Eu ganhei quantos por cento na venda desse veículo? 5, 7, 10? Né? Qual foi a minha margem verdadeira? E aí você vai entender se vale a pena fazer um negócio desse ou não. Mas com questão de tributação, segue a regra. É a diferença, tá? Porque, olha só, o que eu te falei ali antigamente assim, até hoje, né? Se você não se adequar ao benefício fiscal, presume-se que você tem 32% de lucro. Se eu pegar esses 20 mil teu, 32%, eu vou fazer de cabeça a conta para não falar bobagem, mas você entende que é um lucro supostamente menor do que de fato você tem? E agora, com essa redução para os 5,93, olha só como que é a estratégia tributária. Antes 32%, agora ele está colocando ali uma média de 10% de lucro.
Ele está falando que o lucro é 10%. Então, de 20 mil, está falando que o lucro seria 2 mil para aplicar as tributações, as alíquotas de impostos que existem, para no final das contas chegar no 5,93. Um outro dia, Luiz, a gente pode fazer uma nova live para a galera através do YouTube, porque eu posso compartilhar a tela e mostrar as contas para dar uma clareada, dar um material para eles entenderem mais sobre isso, que é um assunto extremamente importante. Tá? Mas, resumindo, então, o custo que você teve aí, ele é apenas gerencial e administrativo para tomada de decisões, e ele deve compor ali os demonstrativos financeiros. Você tem que ter um resultado de EBITDA, você tem que ter uma análise ali de um DRE, você tem que ter um controle de fluxo de caixa, né? Você pode fazer isso geral, ou você pode fazer por veículo. Comprei um veículo, quais foram os custos, chegar no resultado por veículo. Depois você junta tudo isso no final do mês, ó, eu comprei 5 carros, portanto, eu vendi todos os carros, portanto, os custos de preparação desses carros foi tanto, o custo com imposto é tanto, custo com mão de obra é tanto, custo com locação é tanto, porque você tem uma linha para cada um desses custos e mês a mês você vai olhando na frente, assim, ó, de janeiro a dezembro. Quanto que está aumentando os meus custos? Ah, tá, eu entendi aqui que aumentou 5% do custo dessa linha. Vamos ver quanto que aumenta a minha receita. A minha receita aumentou 15%. O meu lucro aumentou 9%. Está fazendo sentido. A minha receita está aumentando mais do que a minha despesa. Você vai fazendo uma análise, né? A gente tem toda a análise financeira, que é o ponto mais importante da gestão do negócio, que é você entender. Tem gente que fala, não vou investir em marketing, não. Fui falar com uma agência lá, me cobraram 2 pau. Aí o cara não investe. Aí ele olha para o vizinho, é que ele não tem essa informação, mas nós temos, porque a gente lida com muitos. O vizinho está investindo 5 mil em marketing. E o negócio dele que faturava, por exemplo, 100, agora fatura 180. E o cara não quer investir 2 mil, entendeu? Só que como que a gente ganha visibilidade? Como que nós vendemos aquilo? Deixa eu usar um exemplo aqui. Já acho que eu respondi, se eu não respondi, pode reforçar que depois eu concluo. Eu estou em Naviraí, galera. Mato Grosso do Sul. Um monte de gente nunca nem ouviu falar onde eu estou. E eu atendo todo o Brasil. Eu tenho mais de 200 clientes em São Paulo, capital. O lugar que mais tem empresa de contabilidade do Brasil. Por que contratam o Anderson e não contratam as milhares de contabilidades que tem lá? Primeiro, porque eu fui encontrado. Eu fui encontrado por essas pessoas. Como que alguém encontra o Anderson em Naviraí, sendo que ele está em São Paulo? Estratégias de marketing, estratégias de posicionamento. Após eu ser encontrado, eu me tornei interessante. Interessante como? Como especialista que eu sou no mercado que eu atendo, eu não falo com dono de indústria automotiva, eu falo com revendedores, porque eu entendo de revendedores. Eu falo com o pessoal que trabalha no mercado digital, porque eu entendo do mercado digital. Então, tem os nichos de especialidade, que quando eu falo com propriedade e torna interessante o que eu falo para as pessoas. Então, primeiro eu sou encontrado, depois eu me torno interessante. Depois de ser encontrado e me tornar interessante, terceiro ponto, eu passo a ser confiável, as pessoas confiam em mim. Por que elas confiam? Porque eu falo com constância, eu sou constante nos meus conteúdos, eu tenho propriedade no que eu falo porque eu estudo, eu não falo aleatoriamente, eu falo com embasamento, tudo que eu falo eu embaso e por isso eu passo a ser confiável. E por último, eu passo a ser desejado. Por quê? Porque as pessoas querem que uma pessoa que é especialista, que entende, que é sincera, que tem a melhor estratégia, cuide do negócio delas. Então o marketing, ele cria poder para a gente quando a gente tem uma estratégia, e é exatamente isso que faz com que o negócio cresça. E cresce com estratégia. Eu não estou preocupado com exatamente o valor da nota, se eu subo ou se eu desço. Isso vai fazer parte do meu planejamento e eu vou fazer da forma correta. E o meu resultado, o meu ganho, o meu crescimento está em toda essa estratégia, que eu dei até um exemplo que eu faço aqui com relação ao marketing, que é exatamente o que você deve fazer, o que você pode fazer. Porque você, nós somos empresários. E sermos empresários estratégicos, nos diferenciar do mercado, fazer aquilo que muitos não estão dispostos a fazer, é o que vai trazer o crescimento, de fato. Cara, quantos contadores, de fato, têm bons resultados? Quantos contadores, de fato, se atendem em todo o Brasil? Vocês não conhecem o mercado, mas eu conheço muito bem, eu posso falar que são pouquíssimos. Por quê? Porque a grande maioria não está disposta a pagar o preço, a fazer o que tem que fazer, a acordar cedo, fazer a live, ir para a academia, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da equipe, fazer reunião, dar o marketing, ter conteúdo relevante. Então é isso que faz a gente crescer, né? Esse é o foco que eu tenho certeza que o Luiz deve pegar muito aí no pé de vocês, que são a audiência dele, para criarem isso, para construírem isso e viverem a vida que vocês de fato merecem, de propósito, se preocupando em cada vez estar em uma posição aí mais alta. É isso aí, o Anderson deu um show aqui agora para mostrar para a gente o quanto é importante documentar cada uma das nossas despesas. O que ele está falando ali sobre você realmente fazer uma análise financeira da sua empresa só vai ser possível
se você lançar no seu sistema o que é despesa e lançar o que é receita. Retorno é receita, acordo é receita. Todos os itens que entram positivamente no seu bolso são receita. E se você não colocar o estacionamento de R$ 2,45 que você pagou, o seu cartão de crédito da empresa, você está sendo iludido. Você não vai ter um DRE real. E se você não separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, aí o tom é maior ainda. Então, se você quiser ter acesso a essas estratégias, como eu, né, trabalho, graças ao bom Deus, aí, há 6 anos, acompanho a minha empresa, mesmo sem estar lá fisicamente, eu vou lá por prazer, por alegria. Ontem fui lá, fiz reunião, faço treinamento quinzenalmente para trazer, sem falar que semanalmente o meu time também está na mentoria dos vendedores imbatíveis, ou seja, todo o organograma que eu faço e que funcionou, e que hoje eu sou a maior e melhor do Sul Fluminense, eu trago todas essas estratégias para você que está aqui. Então, se você é dono de loja e quiser ter acesso a ela, digita aqui M2L. Se você for vendedor e quiser entender o que me fez ter a necessidade de criar uma marca e aprender a liderar e gerir por conta da quantidade de vendas que eu estava fazendo, é só você digitar aqui imbatível e você vai estar junto comigo. E claro, né, o que o Anderson trouxe aqui é fundamental. Eu trouxe ele, que cada dia mais eu quero trazer consciência para o nosso mercado dos prejuízos, conforme eu disse aí, né? Eu já vi pessoas tendo malha fina na pessoa física de 50 mil. Agora imagina você hoje, na situação que você está, você ter que pagar 597 mil a troco de algo que simplesmente você, vamos dizer assim, esqueceu de fazer. E o mercado é para profissional. Então ele não aceita que você, maduro, adulto, com mais de 18 anos, vai falar que não sabia que dá multa não pagar imposto, que não sabia que sonegar é crime, que não sabia que furar o sinal vermelho é algo imprudente com o trânsito. Existem as regras do jogo. E se você quiser ter acesso a ele, as regras de contabilidade, pode falar diretamente com o Anderson. Se você quiser se tornar um líder estratégico da sua empresa, fala diretamente comigo. E Anderson, cara, suas palavras finais aí, mas assim, transbordou demais. Eu tenho que assumir que eu não vi o tempo passar. Eu fiquei tão mobilizado aqui, eu curti tanto, gostei tanto, que agora que eu vi que são 8h57, mas assim, só para valorizar mais uma vez o Anderson, tá? Aonde ele está, o fuso dele é negativo. Então, se você está comigo aqui agora, são 9 horas, para ele lá são 7h57. Tudo para poder servir a gente. Então, você consegue perceber que quem tem um resultado acima é porque age diferente. Então, aprenda, age assim como o Anderson também, que é um cara incrível, e eu quero que você deixe aqui as suas palavras finais aqui para a gente encerrar, mas agradecer também a todo mundo que participou, muitas perguntas, muitas dúvidas, e isso demonstra o quanto o mercado precisa ainda mais dessa informação, Anderson. Agora é contigo. Show, Luiz. Obrigado, cara. Só agradecer aí pela parceria, pela confiança em me convidar aqui para poder contribuir, né, compartilhar esse conteúdo, que não é um conteúdo simples, gostoso de ouvir, né? Então tem que ser algo mesmo explicado de uma forma tanto quanto mais clara, mais leve. Também eu gosto muito de trazer esse assunto contábil de uma forma mais leve, né? Então espero que eu tenha conseguido aí dar informações relevantes para você, agradecer você pelo convite, me colocar à disposição para sempre que precisar, que a tua audiência precisar, e a gente poder estar agendando novas lives, aulas também ali para dentro da sua turma. Conta comigo, galera que quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho que a gente faz aqui. O meu Instagram está aí, então só clicar ali, me chama lá no direct, eu tenho o maior prazer de ter todos que ali falam comigo, tá? E desejo que vocês tenham muito sucesso, que de fato a mentalidade ela amadureça cada vez mais para que o empreendimento de vocês seja algo próspero, tá? Seja algo de crescimento. Mente pequena, negócio pequeno. Mente grande, negócio grande. Vamos para cima. Que Deus abençoe imensamente o dia de vocês, o negócio de vocês. Contem com o Anderson Maís, toda a equipe aqui da M Contabilidade. Luizão, muito obrigado mesmo. Tamo junto, tá? É isso aí. Então, bora e grava sempre o seguinte, que eu gosto de falar muito, né? Você só vai ter o que o seu ser for capaz de fazer. Então, se você não mudar, nada muda, continua do mesmo tamanho. E pense grande, pense em formas de conseguir escalar. Então, se as grandes empresas têm contabilidade, se os grandes gestores têm renda passiva, por que não começar a pensar nisso agora, você já se preparar de uma vez? Porque se no seu ato não tiver um investimento em você e no seu time, fica tranquilo. Quando você ficar mais próspero, caso você fique, né? E com a mentalidade dessa não vai acontecer, caso você fique, você vai ter a necessidade de voltar lá atrás
e aprender tudo de novo. Já viu a história do cara que sobe a montanha, chega lá em cima, tá rico, perdeu família, largou todo mundo no caminho. Teve que voltar para buscar todo mundo para ir de novo. Então, comece certo para você concluir a sua vida e um momento empresarial de forma digna, bonita e que dê orgulho para você e para sua família. Valeu! Até mais! Até mais.